Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à disciplina Introdução à Ciência de Dados. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante chamado dados abertos. A gente vem comentando sobre a importância de ter acesso a dados para produzir informação qualificada e mais à frente conhecimento e inovação. Pois bem, a gente vai reconhecer nesse movimento de abertura dos governos um elemento bastante interessante, que é o elemento de abertura de dados por parte do governo. Então a gente vai falar de dados abertos nesse contexto maior de abertura dos governos ou do governo aberto. Vamos falar também sobre algumas características dos dados abertos e vamos tratar também nessa videoaula sobre algumas fontes alternativas de dados que a gente pode utilizar para desenvolver nossos projetos de ciências de dados. Vamos lá? Então, começando sobre a questão do governo aberto. Na verdade, existe um movimento mundial de abertura dos governos. E a gente teve, no início da gestão do Obama, um impulso muito grande nesse movimento. No início da gestão do Obama, logo que ele assumiu, o primeiro ato dele foi publicar um ato que mais à frente geraria uma política maior de abertura do governo americano. E esse movimento de abertura do governo tinha 3 pilares essenciais. Primeiro, a promoção da transparência. Segundo, o aumento dos canais de participação ou oportunização da participação da sociedade na gestão pública. E o terceiro, a questão da colaboração. Como que as organizações públicas podem colaborar entre si para gerar maior efetividade na entrega. E também como que, eventualmente, governo e sociedade podem colaborar mais, coproduzir políticas públicas. São as 3 grandes bandeiras, e aqui a gente está voltando lá em 2009. Na verdade, esse movimento de abertura dos governos já vinha acontecendo há mais anos, com movimentos importantes, mas, na verdade, com a gestão do Obama, a gente teve um grande impulso nesse movimento de abertura do governo. Nesse contexto, para aumento da transparência, para garantir a maior participação da sociedade, também para promover a maior colaboração, um dos pilares que sustentou esse movimento, que vem sustentando até hoje, é justamente um movimento de abertura dos dados do governo. Logo, se eu quero ser mais transparente, eu tenho que promover um amplo acesso aos dados do governo, certo? Se eu quero garantir maior participação, com os dados eu posso trazer a contribuição da sociedade na gestão pública e na coprodução de políticas públicas. E da mesma forma, com a abertura de dados, a gente consegue assistir vários movimentos de coprodução de políticas públicas envolvendo diferentes agências governamentais e, eventualmente, inclusive, com a contribuição da própria sociedade civil organizada. Nesse contexto, a gente vai assistir, nesse âmbito da abertura de dados, vários instrumentos importantes que surgiram na gestão do Obama. O primeiro deles foi a criação de um portal chamado DataGov, que é um portal onde todas as organizações públicas, inicialmente as organizações públicas federais, começaram a publicar dados. Na verdade, o memorando que o Obama emitiu logo quando assumiu o governo foi um memorando endereçado às organizações públicas federais, colocando como um elemento de obrigação, uma obrigatoriedade com que cada organização pública criasse seu plano de abertura, seu plano de governo aberto, e nesse contexto do seu plano de abertura de governo, estabelecesse uma política e um plano de ação para abrir dados de sua própria agência. Então, esse canal DataGov, na verdade, é um grande portal que reúne os planos e também endereça as fontes de dados que estão sendo abertas inicialmente por entidades públicas em nível federal, e hoje a gente vai encontrar nesse portal dados abertos em nível estadual, municipal, inclusive por organizações não governamentais também. A gente vai encontrar vários itens de dados interessantes aqui. Então aqui é uma grande fonte de dados que a gente pode utilizar para desenvolver nossos projetos de ciência de dados, tá certo? Nesse contexto também a gente vai encontrar nesse sítio, openusa.gov,
um endereço onde a gente vai encontrar a política norte-americana sobre abertura de governo e principalmente a abertura de dados, com os seus planos de ação, com as suas regras e orientações que as organizações públicas daquele país estão utilizando. E, ao mesmo tempo, para incentivar a sociedade a utilizar esses dados e acessar esses dados para, eventualmente, ajudar no controle social ou na promoção da inovação junto à sociedade, foram criados vários tipos de concursos, né? Aqui a gente vai encontrar hackathons, iniciativas de concursos promovidas por organizações públicas, oferecendo dinheiro, oferecendo premiação de mais diversa ordem, digamos assim, e a partir desses concursos, dessas iniciativas de atração, né, da sociedade, surgiram vários aplicativos interessantes, vários serviços que o governo não conseguia identificar a necessidade ou eventualmente não tinha perna para desenvolver o serviço. Então a gente percebe aqui com essas iniciativas, aplicativos e serviços sendo criados pela própria sociedade usando dados do governo, né, para atender às necessidades locais. Essas iniciativas de criação de aplicativos, de promoção da inovação junto à sociedade, na verdade, se proliferaram, né? Na verdade, essa estrutura, né, inspirada no governo americano de organizar os seus conjuntos de dados num grande portal, de criar políticas de abertura de dados e mais à frente promover canais de concursos, de chamamento à sociedade, foram na verdade instanciados e aplicados em vários países aí ao longo do mundo. Esse inclusive é o modelo que o Brasil adotou também, inspirado nessa iniciativa americana, tá certo? Falando um pouco da realidade tupiniquim, da mesma forma a gente vai encontrar no nosso país um portal chamado Dados.gov.br, que a gente vai acessar logo em seguida e vai entender como ele funciona. Onde a gente vai encontrar itens de dados publicados por organizações públicas federais, estaduais, municipais e também de terceiro setor, entidades de terceiro setor. A gente vai encontrar alguns itens de dados aqui dentro, certo? Na mesma linha, existe um cuidado por parte do governo federal em estabelecer um conjunto de políticas, diretrizes para nortear esse processo de abertura de dados, de aumento da participação da sociedade na gestão pública. A gente vai encontrar essas políticas nesse endereço, a gente já vai acessá-lo aqui em seguida. E, na mesma linha também, promovido pelo governo federal, principalmente, mas não somente pelo governo federal, uma série de concursos, né, para tentar promover o maior engajamento da sociedade na criação desses dados, na criação de aplicativos, melhor dizendo, na criação de inovação, a partir desses dados que estão sendo publicados no portal Dados.gov.br. Então, acessando aqui o portal Dados.gov.br, a gente vai encontrar, de certa forma, um conjunto de seções, né? Aqui a gente tem a seção Dados, onde estamos nesse momento. Na sequência eu vou acessar em mais detalhe essa seção, onde eu posso fazer uma pesquisa, posso navegar pelos dados que estão sendo publicados por parte das organizações públicas, terceiro setor, em diversas esferas também. Aqui a gente vai encontrar as organizações envolvidas, né, nesse movimento de abertura de dados. Aqui a gente vai encontrar um catálogo. Nesse momento, no portal, a gente tem 198 organizações participando, né, nesse processo de abertura de dados. Então, a gente vai encontrar um monte de dado bacana para desenvolver nossos estudos, nossos projetos. Vamos encontrar aqui alguns aplicativos desenvolvidos por entes governamentais, por terceiro setor, por iniciativa privada também, sobre os dados abertos, né, pelo governo, pelo terceiro setor. Então, aplicativos super interessantes, a gente vai voltar nesse ponto aqui logo na sequência. Vamos encontrar aqui também vários inventários de dados, várias bases de dados publicadas, os concursos, né, que foram promovidos. Na verdade, aqui é um catálogo bem singelo. Na verdade, existem muito mais concursos, muito mais movimentos que não estão sendo catalogados aqui, envolvendo então esse chamamento da sociedade, né, para participação no desenvolvimento de aplicações que interessam as demandas sociais e normalmente impulsionadas aqui pelo próprio governo. E aqui, nesse link ainda,
nós vamos encontrar, então, a página da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. Na verdade, o INDA, ou Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, é uma iniciativa que promove a integração de vários entes governamentais e da sociedade civil também, para definir políticas, procedimentos para nortear esse processo de abertura de dados e publicização desses dados para maior controle social, transparência e desenvolvimento de inovação. Então, aqui nesse link, vocês vão encontrar, vou destacar aqui, né, um conjunto de políticas. Então, aqui a gente vai encontrar a política de governo aberto, que foi estabelecida no Decreto 10.160 de 2019, que estabelece um conjunto de diretrizes que deve ser seguido, principalmente aqui eu falo na esfera federal, mas na verdade essa política vem sendo utilizada também por entidades estaduais, municipais também como direcionador. A gente vai encontrar aqui a estratégia de governança digital e a estratégia brasileira para a transformação digital. Vou destacar aqui na estratégia de governança digital um plano de ação bastante ousado que incentiva as organizações públicas a publicar mais e mais dados nos canais como Dados.gov.br, para promover então esse uso desses dados por parte das organizações públicas, e um conjunto de normativas. Aqui a gente vai encontrar a Lei de Acesso à Informação, a gente vai destacar ela na sequência, mas é uma lei bastante importante, estabelecida em 2011, que estabelece um conjunto de regras, né, que orienta as organizações públicas a dar publicidade a seus atos, e inclusive, no seu artigo 8º, estabelece lá que as organizações públicas devem cuidar não só da transparência passiva, né, nessa maneira de receber pedidos de dados e na devolutiva desses dados de acordo com os pedidos da sociedade, mas também deve estabelecer lá a sua estratégia de transparência ativa. E aqui na transparência ativa a gente vai encontrar principalmente esse incentivo à abertura de dados para que a sociedade possa então, através desses dados abertos, acessar exatamente os itens lá de dados que interessam, né, para fazer controle social ou eventualmente para desenvolver algum projeto de ciência de dados, sem necessariamente ter que pedir, né? Então é bastante importante. A lei de acesso da informação realmente foi um marco em nível nacional. Chegou um pouquinho atrasado, mas enfim, a gente tem essa lei sendo estabelecida em 2011 e no decreto 2012 ela regulamentada, né? Temos aqui também, para destacar, né, a própria política de dados abertos, que eu já fiz menção, em 2016, e os decretos que estabelecem, né, o INDA, né, essa Infraestrutura Nacional de Dados, que eu fiz menção anteriormente, né? Aqui nós vamos encontrar também documentos que orientam como as organizações devem estabelecer, então, seus planos de dados abertos e como instrumentalizar esse plano a partir de ferramentas e orientações, e um conjunto aqui de guias de orientação sobre como as organizações públicas podem estabelecer efetivamente a sua abertura de dados, tá certo? Então, nesse site, Dados.gov.br, além de encontrar dados, também a gente pode ter acesso às políticas, uma série de orientações, inclusive sobre a Lei de Acesso à Informação, orientando sobre como a gente pode solicitar dados às organizações públicas, e aí vai. Na sequência, a gente vai navegar um pouquinho aqui sobre o próprio ambiente Dados.gov.br. Eu voltei aqui no link dados, né? E aqui a gente vai encontrar uma diversidade enorme de dados, tá? A gente vai encontrar aqui dados onde a gente pode explorar rapidamente fazendo uma busca, né? Então eu posso colocar qualquer argumento de busca e chegar no item de dados que me interessa para fazer meu projeto de ciência de dados. Aqui eu vou encontrar os últimos, né, itens de dados publicados. Aqui eu tenho uma série de filtros também disponíveis ao meu lado esquerdo. Posso encontrar dados relacionados a uma determinada organização. Então a gente vai encontrar, por exemplo, o Banco Central do Brasil, que tem mais de 3.000 itens de dados disponibilizados aqui dentro, a partir desse portal, né? Vamos encontrar também dados agrupados por categorias, então dados sobre saúde, temos 27 itens de dados publicados aqui, 19 itens de dados associados à educação. Enfim, aqui nós temos então uma forma também de chegar nos dados por categorias. Etiquetas, né, ou as tags, então cada item de dado a gente vai acessar mais à frente,
ele pode ser associado a um assunto. Esse assunto aqui está disponível por meio dessas etiquetas. E mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre os formatos. Tem uma diversidade enorme de formatos, alguns formatos mais sofisticados que podem favorecer o nosso trabalho de análise de dados. E finalmente também a gente vai encontrar aqui dados organizados pelo tipo de licença. Então a gente vai encontrar basicamente aqui uma variedade enorme de tipo de licença. Cada tipo de licença estabelece orientações sobre o que eu posso fazer com um dado que eu consegui acessar aqui no portal de dados abertos do governo brasileiro. A princípio, já estabelecendo aqui que temos como base que todo dado que nós temos aqui são dados públicos, não temos aqui dados sigilosos, tá? Então as organizações públicas, quando trazem os seus dados para cá, já atenderam lá essas questões de Lei Geral de Proteção de Dados e também da preservação de sigilo de dados sensíveis, tá certo? Mas basicamente cada tipo de licença estabelece um conjunto de orientações de regrinhas sobre o que eu posso fazer com o dado. Isso é um item bastante importante. Mais à frente a gente vai enxergar em alguns itens de dados específicos o que significa isso, tá certo? Então, basicamente, se eu estabelecer aqui uma pesquisa como crédito, né? Digamos que eu quero dados sobre créditos. Então, aqui a gente vai encontrar um conjunto de dados aqui sobre crédito de pesca e agricultura, consignação de crédito, crédito de passagem escolar, e aí vai, né? Mais à frente também eu posso combinar meus filtros de dados. Quero, por exemplo, dados que envolvam crédito, mas eu quero num formato que seja processável por máquina, né? Já vamos chegar nesse ponto. Então eu quero o formato JSON, ou formato separado por vírgula, tá certo? Então aqui a gente vai encontrar uma série de itens e dados específicos, atendendo então ao argumento de busca que eu informei e também um formato de dados que eu escolhi, tá certo? Se eu clicar, então, num item de dado qualquer, por exemplo, concessões de crédito, né? Aqui a gente vai encontrar, então, um conjunto de informações sobre esses dados. Então, aqui quem vem produzindo, né, e quem vem disponibilizando esse dado é o Banco Central do Brasil, que a gente tem informação, então, sobre o fornecedor dos dados, né? O tipo de licença. Então, se eu clicar aqui, eu posso ver mais detalhes, tá certo? Sobre as obrigações, sobre as orientações de como trabalhar esse dado. Nesse caso aqui, o dado é uma política de Open Data Commons, Open Database. É uma política bem aberta. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter umas orientações básicas, né? Basicamente, a gente percebe que esse tipo de licença nos permite compartilhar os dados, criar novas informações, ou criar análises sobre esses dados e adaptar esses dados também. Só que esse tipo de política nos traz algum conjunto de orientações, né? Os dados que nós vamos produzir sobre esses dados também devem ser disponibilizados de forma livre. Então, cada política tem lá suas orientações sobre o que devemos ter, né, como obrigações e regras sobre o item de dado que a gente está acessando lá no portal de dados do governo, tá certo? Aqui a gente vai encontrar também sobre os itens de dados um pouco mais de informações. A gente vai encontrar aqui informações sobre cada item de dado. Então a gente vai encontrar aqui, por exemplo, aonde está efetivamente os dados que eu estou tendo acesso aqui. O portal de dados abertos do governo não mantém o dado, ele simplesmente é uma página que liga as fontes. Então, nesse caso, os dados aqui que eu estou acessando sobre concessões de crédito estão sendo mantidas nesse endereço aqui, né, um ambiente mantido pelo próprio Banco Central. Quem é o autor é o Banco Central. A última atualização foi feita em 28 de fevereiro de 2020. Opa, esse item de dado parece que está um pouco desatualizado. Tá certo? Então, inclusive, aqui eu vou acessar mais à frente as informações do Banco Central e do detentor do dado e eu posso eventualmente solicitar uma atualização desse dado, tá certo? Aqui a gente vai encontrar também mais informações sobre os dados que estão sendo disponibilizados aqui. Vocês podem perceber aqui que eu tenho o dado em si, mas eu também tenho informações que vão nortear o entendimento desses itens de dados. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em explorar mais informações, aqui eu vou ter um nível de detalhe um pouquinho maior, tá?
Então, como que eu faço para acessar esse dado? Eventualmente, orientações sobre como interpretar esse item de dado que eu estou acessando, tá certo? O formato de licença, como a gente falou anteriormente, tá certo? Cada item de dado que é disponibilizado aqui, então ele é documentado, tem as orientações sobre como utilizar e também a data de atualização desse item de dado, tá certo? Vamos voltar aqui na sequência, tá joia? Então, dando continuidade à nossa apresentação, então a gente falou um pouco sobre dados GovBR, esse portal, onde além de ter acesso aos dados e também de orientações sobre como utilizar, a gente também vai ter acesso aqui à política nacional ligado à infraestrutura nacional de acesso a dados, tá certo? Dando continuidade, então, na verdade, eu falava anteriormente sobre esse movimento de abertura dos governos, né? Logo também no início da gestão do Obama foi estabelecida essa iniciativa chamada OpenGov Partnership, né? A ideia desse movimento é justamente incentivar esse processo de abertura dos governos em nível mundial. Então, inicialmente, o movimento foi criado em 2011 e o Brasil foi um dos 8 signatários à época, em 2011. Né, esse movimento foi encabeçado, então, pela gestão do Obama. E hoje a gente vai encontrar mais de 78 países fazendo parte desse movimento. Aqui dentro a gente vai encontrar, inclusive, planos de meta que são estabelecidos a cada 2 anos por parte de cada instância governamental. O que vai fazer, que tipo de projetos está desenvolvendo, e isso tudo é acompanhado dentro dessa iniciativa aqui, OpenGov Partnership, certo? Aqui a gente vai encontrar também interessante entidades não governamentais que também são partícipes, também participando desse movimento de abertura de dados. A gente vai encontrar Banco Mundial, ONU, Organização Mundial de Saúde, como alguns dos entes que fazem parte dessa iniciativa, onde a gente vai encontrar por parte dessas organizações também seus planos de abertura de dados, seus projetos de abertura de suas gestões dentro desse movimento Open Government Partnership, certo? O Brasil, como signatário em 2011, apresentou um conjunto de projetos, na época bem audacioso, dentre os quais, em 2011, era previsto a ampliação do portal de transparência, para que o portal Transparência também promovesse a abertura de dados, não somente estabelecesse lá seus relatórios ligados a despesas, né, e prestação de contas sobre o uso do dinheiro, mas também que promovesse a abertura de dados, né. Foi dali que surgiu, então, a iniciativa de criar o portal Dados GovBR. Também havia a iniciativa de promover a abertura de dados dos convênios, e à época a gente vinha desenvolvendo um projeto junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação chamado Plataforma Aquários. Esse projeto a gente vinha desenvolvendo, e a ideia justamente desse ambiente que a gente vinha criando junto à MCTIC era não só divulgar informações estratégicas na forma de indicadores, mas também promover uma ampla abertura de dados de ciência, tecnologia e inovação. Esse projeto, então, ele foi colocado à época, em 2011, como um dos projetos em nível nacional para identificar, né, as iniciativas brasileiras em relação ao que o país buscava fazer em relação aos seus compromissos no OGP. Foi bem interessante, a gente participou à época dessas discussões, inclusive junto a iniciativa brasileira, né, e direcionamos de alguma forma também a participação do Brasil, então, nesse importante movimento internacional. Bem, por que a gente está discutindo aqui a abertura de dados, né? Do lado aqui de quem vai consumir os dados, né, do lado de quem está trabalhando com projetos de ciência de dados, a gente vai mais à frente buscar alguns tipos de contribuição, né? Mas ao mesmo tempo, essas contribuições podem estar associadas eventualmente à criação de novos negócios, à promoção de inovação, ou eventualmente ajudar na gestão de alguma organização pública, né, promovendo uma inovação na sua forma de implementar as suas políticas públicas, uma forma de melhorar o seu serviço, a prestação de contas. Mas inicialmente o movimento de abertura de dados
nasceu com uma essência muito forte em aumento da transparência, promoção da accountability, promoção do controle social, tá certo? Então, a pegada mais forte foi justamente nessa questão da promoção da transparência, mas também a gente percebe aqui que mais recentemente, né, a gente percebe uma pegada muito forte nessa questão de criação de negócios, na criação de novas formas de fazer política pública, como uma consequência ou como uma motivação maior para a abertura de dados por parte do governo. Destacando alguns cases, né, quando a gente fala em transparência e controle social, vários tipos de projetos desenvolvidos pela sociedade civil organizada começaram a criar serviços super interessantes a partir dos dados abertos, né, por parte do governo. Então, por exemplo, nós temos aqui esse canal chamado Meu Município, é um projeto bastante interessante, né, meumunicipio.org.br, que pega esses dados que estão sendo abertos por entidades públicas em nível federal, estadual e municipal, trata esses dados e tenta trabalhar isso, inclusive, com uma linguagem cidadã. Então, tem coisas muito interessantes, por exemplo, o índice de efetividade das políticas públicas de cada município. São coisas que a gente pode acessar aqui nesse ambiente, né, que só foi possível ser criado, novamente, porque os governos começaram a abrir os dados. Né. Na mesma linha do controle social, a gente vai ver projetos muito interessantes, por exemplo, a Operação Serenata de Amor. Qual que é a ideia? Né? A ideia é minerar os dados, trabalhar a aplicação de técnicas de ciência de dados sobre os dados associados às cotas de exercício de atividade parlamentar, né? As diárias, né? os ressarcimentos de despesa por parte dos parlamentares, né? E aqui só alguns números, né, que eles destacam no ambiente deles, no portal deles, que o endereço está logo aqui embaixo, né, serenatadeamor.org. Então, eles conseguiram identificar mais de 8 mil reembolsos suspeitos, 735 deputados encontrados com gastos suspeitos nessas análises que foram feitas por meio da aplicação de ciência de dados, e 3,6 milhões encontrados em reembolsos suspeitos. Então, é bem interessante, vale a pena acessar o site deles para analisar as técnicas que eles estão aplicando e como esse tipo de análise vem sendo útil para promover o combate à corrupção, ao combate ao mau uso dos recursos públicos. Destacando aqui, um deputado já foi reembolsado por bebida alcoólica em Las Vegas. Então, é o tipo de coisa que está aparecendo aqui nas atividades de análise de dados sobre esses dados estão sendo publicizados, né, pelo governo. Inovação social, a gente vai encontrar vários tipos de iniciativas promovidas, então, pela sociedade com o uso dos dados governamentais. Chamar a atenção aqui de um projeto bem singelo, chamado o Mapa dos Banheiros. O que essa pessoa que desenvolveu o projeto aqui percebeu, né? Que uma série de banheiros públicos estavam normalmente fechados. O cidadão, de repente, lá procurando, né, um acesso a um banheiro, não conseguindo acessar. Então, o que ela fez? Né? Desenvolveu um projeto, que é esse projeto que a gente está tendo acesso aqui, toiletmap.org.uk, onde você consegue ter acesso, né, não só à localização desses banheiros, que vem dos dados que estão sendo publicizados pelas organizações públicas, mas também as condições do banheiro, os tipos de recursos que você vai encontrar. Puxa, tem lá um fraudário, por exemplo, nesse banheiro. Então, tudo isso aqui, na verdade, não é só o uso dos dados publicados pelo governo, tem todo um processo de enriquecimento que a própria sociedade faz. Então, o indivíduo vai lá no banheiro, tem acesso e faz a avaliação. Puxa, a condição de higiene está baixa, a infraestrutura está precária, enfim, tudo isso, de certa forma, vai criando um serviço de alto valor, né, para o cidadão lá no Reino Unido, utilizando como base dados do governo. Então, aqui é uma necessidade da sociedade que vem sendo atendida pela própria sociedade, mas tendo como base, de novo, os dados governamentais, né? E nessa linha de inovação e empreendedorismo a gente vai encontrar diversos cases, tá? Em nível nacional, em nível internacional, aonde a gente vai encontrar, né, o quanto que esse movimento de abertura dos dados por parte do governo, do terceiro setor e da iniciativa privada vem resultando em recursos, né, em novas empresas, em novos empregos, e inovações, né? Então, por exemplo, aqui, para destacar, né, nesse link aqui vocês vão encontrar vários cases bem interessantes
de impacto, né, gerados a partir da abertura de dados. Então essa empresa chamada PackWorld, né, abriu seus dados e combinando dados do governo, né, essa startup conseguiu trazer como retorno para essa própria empresa 35% de redução de custos na organização da sua logística. Então, com base em dados abertos com o governo sobre rotas, sobre a malha viária e mais os dados da própria empresa e aplicando técnicas de ciência de dados, então essa startup conseguiu trazer aqui uma nova estratégia de gestão de logística que trouxe uma redução substancial de custos, né? Da mesma maneira, vocês vão encontrar vários dados interessantes sobre quantos novos empregos, quantos ganhos, né, foram propiciados com base nesse tipo de iniciativa, como o Data Pitch, como vários canais aqui no Brasil também. Tá? Interessante um estudo que foi divulgado pela União Europeia sobre os impactos, então, desse movimento de abertura dos dados. Então, aqui a gente vai encontrar uma movimentação de mercado na ordem de 325 bilhões de euros, tá certo? O que significa isso? Novas empresas sendo criadas, novos produtos e serviços sendo criados, movimentando esse volume financeiro entre esse período de 2016 a 2020, né? Número de empregos criados nesse ecossistema envolvendo dados abertos, né? Não só na questão da publicação dos dados, mas na utilização, na venda de serviço, na criação de inovação sobre os dados abertos. Então a gente vai encontrar aqui, segundo a estimativa feita pela União Europeia, mais de 100 mil empregos sendo criados, startups sendo criadas, novos negócios sendo criados em torno desses dados abertos, né? Redução de custos, né, no setor público, cerca de 1,7 bilhões salvos, né, pelos países partícipes da União Europeia. E aqui, retorno direto para a sociedade, né? 7 mil vidas podem ser salvas diante de uma resposta mais rápida no serviço de emergência de saúde, né? Mais de 2.500 horas podem ser salvas, né? Simplesmente pelo encontrar uma vaga de estacionamento de maneira mais fácil. Então, é o tipo de retorno que a gente vai encontrar por meio de serviços criados sobre os dados abertos governamentais, né? Mas voltando agora à questão de dados abertos, agora entendendo um pouquinho mais o que são esses dados abertos, vamos resgatar um pouquinho as definições. De acordo com a OpenKnowledge.org, a gente vai encontrar dados abertos como sendo quando qualquer pessoa pode livremente acessá-los, utilizá-los, modificá-los e compartilhá-los. Então a gente tem liberdade em acesso, liberdade de utilização e modificação, e liberdade para compartilhar os produtos, né, produzidos a partir dos dados acessados de forma livre, né, para atender a qualquer finalidade, estando sujeito a, no máximo, exigências que visem preservar a identidade, a fonte dos dados e a sua abertura. Então, essa aqui é uma definição bastante interessante. Então, a gente busca aqui, novamente, liberdade de acesso, utilização, modificação e compartilhamento, tá certo? Dos dados. Nesse sentido, a gente vai encontrar aqui um movimento mundial, né, onde a gente vai encontrar aqui, a cada vez mais, né, um movimento de trazer os dados que hoje estão confinados nos repositórios internos do governo e que são acessíveis, né, a um grupo muito limitado de pessoas, ou pessoas que tenham lá uma identificação específica, que tenham um nível de privilégio de acesso interno a esses dados, sendo então disponibilizados cada vez mais, no primeiro momento, para grupos, né, específicos, por exemplo, com identificação, com login e senha para acessar dados de cunho mais sigiloso, né, até o momento que a gente encontra cada vez mais dados sendo liberados, né, no formato para acesso público, digamos assim. Nesse primeiro momento a gente percebeu um movimento de abertura de dados, mas com licenças que limitavam o uso e exploração, inclusive comercial dos dados, até o momento que a gente percebe cada vez mais o formato de dados abertos ao qual a definição propõe, né? Dados com acesso livre para ampla utilização, com liberdade para transformação e exploração
das informações geradas a partir desses dados, né? Então, esse movimento que a gente percebe que está sendo impulsionado em governos mundiais, né, dos dados fechados aos dados compartilhados em pequenos nichos, aos dados totalmente abertos para uso por parte da sociedade, para desenvolver o que bem entender, certo? Algumas características, então, dos dados abertos, né? De acordo com o David Eves, que foi um dos camaradas que ajudou a criar as políticas iniciais, né? As primeiras políticas de acesso a dados abertos, se o dado não pode ser encontrado indexado na web, ele não existe, então ele não é um dado aberto. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser aproveitado. Então aqui a gente percebe que não estamos preocupados somente em abrir dados para que o ser humano entenda. Então, por exemplo, liberar um documento em PDF, né? Um documento em PDF, você lendo aqueles dados, né, que estão agrupados no PDF, eventualmente você consiga gerar um significado e inferir algo sobre aqueles dados, né? Mas quando a gente fala em máquina, a gente está falando de um dado minimamente estruturado, né? Por exemplo, uma planilha Excel, num arquivo JSON, num arquivo XML, como eu citei na nossa videoaula anterior, num arquivo separado por vírgula, né? Cada campinho separado por vírgula, com informação mínima sobre como tratar esses dados. Então a gente quer, na verdade, não somente que o ser humano seja capaz de consumir os dados e informações, mas que eu possa utilizar, né, ferramentas computacionais para tratar esses dados e ter escala nas análises, certo? E se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil, né? Então, novamente, aquele senso de abertura total e plena dos dados para que a gente possa efetivamente produzir nossos projetos de ciências de dados, né? Inicialmente, foi criado um conjunto de princípios que definia o que é dado aberto. Esses princípios foram estabelecidos numa reunião de 30 pessoas e 30 especialistas em gestão pública, em tecnologia da informação, num encontro que aconteceu nos Estados Unidos em 2007. E os princípios que foram definidos à época, né, os detalhamentos vocês podem encontrar aqui nos links abaixo, né, informavam que os dados precisam ser completos, tá certo? E que não tenham suas limitações sobre privacidade, controle de acesso, e eventualmente, se houver, que isso seja determinado e explícito, né, na forma de uma política de abertura de dados. Os dados precisam ser trabalhados na sua forma primária, quer dizer, preferencialmente os dados têm que ser disponibilizados na sua forma bruta, de forma mais detalhada possível, para que ele possa ser sujeito a transformações e explorações por meio de aplicações de ciência de dados, que é o que a gente está querendo buscar, que os dados sejam atuais e constantemente atualizados, que sejam acessíveis, né, disponíveis ao maior número de pessoas possível, que sejam processáveis por máquina, falava sobre isso anteriormente, né? Que não seja discriminatório, novamente, que não seja necessário que o indivíduo faça um registro para ter acesso ao dado e tudo mais e tal. Em formatos não proprietários, o que é formatos não proprietários? Eventualmente, formatos que somente um tipo de software possa utilizar. Então, quando a gente falava lá sobre o nosso canal Dados GovBR, né, a gente percebeu que a gente encontrou lá vários tipos de dados, né, disponíveis, voltando um pouquinho na interface. Então nós tínhamos aqui formatos como o JSON, que é um formato aberto que nós podemos utilizar, né, aplicações específicas para ler e interpretar esse tipo de dado, arquivo separado por vírgula, tá certo? Arquivo XML, são formatos naturalmente abertos, não proprietários. Eu posso utilizar qualquer ferramenta, e a gente vai discutir ferramentas mais à frente, que possam utilizar esses dados para poder explorar. PDF já é um formato proprietário, um formato fechado. Claro, muitas ferramentas utilizam e sabem trabalhar, né, com dados em PDF, mas já é um formato que já traz uma certa limitação, tá certo? Voltando aqui, né? E finalmente licença livre, licenças que permitam então que eu não só tenha acesso, mas que eu possa transformar e poder disseminar da forma que eu bem entender, tá certo? Nós vamos encontrar também em 2010, um trabalho feito pelo Tim Berners-Lee, que é o camarada que inventou a web, né, um conjunto de classificações para os dados.
Então ele dizia o seguinte, né, o dado disponível na web com licença aberta para uso é um dado que eu vou conferir 1 estrela. Puxa, mas se esse dado for disponível na web, adotando formatos, né, que sejam passíveis de trabalhar por máquina, né, então eu vou conferir 2 estrelas. Então aqui a gente vai falar num formato separado por vírgula, né, num formato, como eu falei anteriormente, JSON, onde a gente consiga estabelecer lá um algoritmo para tratar os dados e consumir os dados, né? Então aqui a gente já vai ter 2 estrelinhas, né? Formato não proprietário, né? Como eu falei, num formato aberto, que eu posso aplicar diferentes tipos de ferramentas, 3 estrelas. Não, um formato já onde eu consiga não só organizar os dados para que a máquina processe, mas que eu consiga ter identificadores para cada pecinha do dado. Já vou explicar de forma mais detalhada o que significa isso. Aqui a gente vai conferir 4 estrelas. E finalmente são dados que são interconectados, ou dados ligados, ou linkados, como a gente vai encontrar na literatura, a gente vai encontrar então 5 estrelinhas. Puxa, já falamos sobre aberto, né? Já falamos em formatos passíveis por máquina, passíveis de processamento por máquina, e também de formatos não proprietários. O que significa esses identificadores, né? O que significa esses dados ligados? Só para trazer exemplos do que significa isso e do potencial que podemos ter mais à frente na aplicação de técnicas de ciência de dados, aqui eu vou dar um pequeno exemplo. Vou imaginar o seguinte: ESAG está disponibilizando dados, tá certo? Dados sobre disciplinas, sobre os professores, dados sobre seus cursos. E nesses dados a gente vai utilizar identificadores para cada pecinha de dado. Então, por exemplo, aqui a gente está identificando a nossa disciplina com base no link da página do Moodle. Então, esse link aqui vai ser um link único, né? Somente essa disciplina vai ter esse identificador. Logo, vai ser uma forma de identificar de forma única no mundo a nossa disciplina de introdução à ciência de dados, tá certo? Essa disciplina eventualmente vai estar associada a um curso, e veja, estou identificando também o curso de administração pública a partir de um identificador único, estou usando o endereço aqui da página do curso de administração pública. Mais à frente eu vou poder ligar esses dados, então, puxa, essa disciplina introdução a dados, introdução à ciência de dados, ela está associada ao curso de administração pública, ela é ministrada pelo professor Denilson Cell, ela teve seu ano de criação em 2021, tá certo? Então aqui a gente está percebendo itens de dados que estão sendo identificados, e eu estou promovendo uma ligação entre esses itens de dados, envolvendo inclusive fontes de dados diversas, fontes de dados que podem estar espalhadas aí na web, tá? Avançando um pouquinho mais o exemplo, né? A Wikipédia é uma bela forma de exemplificar isso que eu acabei de tentar apresentar no formato esquemático anteriormente, né? Se a gente acessar o Wiki, a gente vai encontrar, né, artigos variados. Então, por exemplo, eu estou entrando aqui no Wiki e encontrei um artigo sobre Floripa. Então aqui eu tenho uma descrição de Floripa e tem uma série de dados, né, nesse quadrinho aqui, que é o famoso T-Box do Wikipédia, identificando aqui a unidade federativa, a região, distritos, área total, e aí vai. Vocês vão perceber que tem vários linkzinhos, né, espalhados nesse artigo, né? Esses linkzinhos remetem a outros artigos ou outras fontes de informação, tá joia? Então, se eu for analisar como esse dado efetivamente está sendo estruturado, a gente vai encontrar no DBpedia, que é como se fosse a base de dados, né, que organiza os dados do Wikipédia, um formato que eventualmente a gente pode utilizar para processar por máquina. E aqui a gente vai encontrar isso que eu acabei de falar, dos identificadores e das ligações entre fontes de dados. Então, o que eu acabei de ver lá no site do Wikipédia, né, nós temos um texto introdutório sobre Floripa, né? Está aqui toda uma descrição inicial. Nós temos aqui informações sobre área geográfica, ligações com outras fontes, né, ou com outros itens de dados. Então, por exemplo, o país que está associado a Floripa é o país Brasil. Então, se eu abrir num outro link aqui, eu vou encontrar um artigo, né, ou uma amostra da base de dados do DBpedia apresentando o Brasil, né? Continuando aqui, a gente vai encontrar a identificação desse item de dado. Então, nós vamos encontrar aqui a identificação desse artigo,
Então, nós temos aqui um número que identifica de forma única os dados de Floripa, né? Então, nesse caso, 311.130 é o identificador único do item de dado associado a Floripa. E assim vai, tá? Então aqui eu vou encontrar vários links para várias outras fontes, vários outros itens de informação e eventualmente inclusive itens de informação que estão reunidos em outras bases de dados. Então nesse caso, a gente está identificando então que o Wikipedia utiliza uma estratégia de identificação dos seus itens de dados. Eu tenho um código que identifica de forma única os dados de Floripa, e nós temos também ponteiros, né, links para outros dados que podem estar na própria base de dados da Wikipedia ou que podem estar, na verdade, em outras fontes de informação. Isso dá um poder enorme mais à frente para que a gente consiga integrar dados e trabalhar, enfim, explorações e análises muito sofisticadas em ciência de dados. A gente vai discutir um pouquinho isso mais à frente com ferramentas onde a gente vai trabalhar a perspectiva de identificação dos dados, tratamento de dados e junções dos dados. Tá joia? Legal, como é que eu posso acompanhar esse movimento de abertura de dados? Puxa, qual o órgão que está disponibilizando dados? Com que frequência está disponibilizando os dados? Puxa, será que aquela entidade vai disponibilizar o dado que eu preciso para fazer meu trabalho? Pois bem, aqui a gente vai encontrar uma iniciativa bem interessante feita pela CGU, que é o painel que faz o monitoramento dos dados abertos no Brasil, tá certo? Então esse link está nos próprios slides da disciplina, né? Eu vou entrar só para dar uma ideia geral para vocês do que a gente vai encontrar aqui dentro. Então aqui a gente vai encontrar informações sobre o que está acontecendo em nível nacional em termos de abertura de dados. Só atualizar a página aqui, que parece que ele perdeu a conexão. Vamos lá. Então aqui a gente vai encontrar o que está acontecendo. Então aqui a gente vai encontrar o movimento de abertura de dados sendo estabelecido com base nos planos de ação de cada ente governamental, de cada ente público, inclusive entidades do terceiro setor. Então, em cada plano tem lá as metas de abertura de dados estabelecidas pelo órgão, e aqui a CGU tem os indicadores sobre o quão atrasado eles estão em relação a esse processo de abertura de dados. Então, dá conta aqui que 15% das bases de dados que estavam planejadas a estarem abertas no momento não foram abertas ainda, certo? Aqui a gente vai encontrar individualmente cada agência, como está em relação aos seus planos de ação. Posso pesquisar também. Então aqui eu tenho uma lista completa das entidades que fazem parte da iniciativa. Então, por exemplo, vou pegar aqui Ministério da Educação, só para a gente entender como é que está o processo de abertura de dados por parte do Ministério da Educação. 19% em atraso, certo? 59% das bases que estavam planejadas ser abertas já foram abertas, né? Então aqui eu posso ter uma ideia, puxa, será que aqueles dados que eu preciso para fazer meu trabalho de data science, eu vou conseguir ter acesso? Então aqui a gente pode analisar como é que está o processo de abertura, eventualmente não localizei lá no portal de dados GovBR, não encontrei aquele item de dado, posso vir aqui e verificar como é que está o planejamento do Ministério da Educação e ter acesso detalhado, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, acesse o plano de dados abertos desse órgão, do MEC. Então aqui eu vou poder acessar no linkzinho do próprio Ministério da Educação como está seu planejamento em relação à abertura de dados, tá certo? Aqui tem informações detalhadas, vamos lá. Então aqui estão apresentando quais são as bases de dados que foram selecionadas para abertura e como é que está o cronograma de abertura dos dados. Então aqui a gente vai poder saber, puxa, será que aquele dado que eu preciso para fazer meu trabalho vai estar aberto? Quando, né? Então aqui eu tenho um cronograma, olha, cada tipo de dado, puxa, bolsas concedidas, né? Foi atualizado, o planejamento está no primeiro trimestre, então já foi feito. Então aqui eu posso checar, né, se aqueles itens de dados que me interessam estão ou não estão na mira do plano de dados abertos daquele ente, né? Então, uma iniciativa bem interessante da CGU. E, finalmente, puxa, não está lá nos dados GovBR, os dados que eu preciso, e tampouco percebi que não está hoje no planejamento
daquele órgão para abrir esse dado. Como é que eu faço? Eu posso solicitar por meio do Fala BR, né, usando o expediente da Lei de Acesso à Informação, solicitar a abertura desse dado junto àquela instituição pública. Tá? Eu vou colocar um material adicional no site da disciplina falando um pouco sobre a questão da Lei de Acesso à Informação, como solicitar um dado de forma um pouquinho mais detalhada no material junto à página da disciplina. Tá joia, gente? Legal, então, além dos dados que a gente vai encontrar no canal Dados.gov.br, a gente vai encontrar portais de disseminação de dados em nível local. Santa Catarina, no governo do estado, a gente tem uma iniciativa semelhante, né, de abertura de dados do governo do estado de Santa Catarina. Lá a gente vai encontrar a mesma estrutura que a gente acabou de ver no Dados.gov.br. Tá? Posso procurar o item de dado, posso baixar o item de dado, explorar. Mas além disso, além das iniciativas de abertura de dados governamentais, a gente pode utilizar vários outros tipos de recurso para procurar dados para fazer nossas análises. Né? Aqui, nesse slide, eu coloquei alguns links. O Google tem uma iniciativa chamada Dataset Search, né, ou procura de itens e dados, né, onde a gente pode buscar base de dados para fazer o desenvolvimento. Né. DBpedia ou DBpedia, acabei de mostrar para vocês. A Amazon reúne uma plataforma que hospeda dados e também não só hospeda dados, mas também fornece ferramenta para trabalhar esses dados. Vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. Além de várias outras organizações públicas e privadas, terceiro setor, que tem um link aqui que vocês podem mais à frente conferir e buscar um dado que vocês podem utilizar para desenvolver o projeto de vocês. Tá? Coloco aqui algumas referências à disposição de vocês, que eu acabei citando ao longo da minha apresentação. A ideia, então, foi realmente dar uma visão geral para vocês, né, que nós temos dados que podem ser úteis para o nosso trabalho de ciência de dados. A gente vai acabar explorando os arquivos, né, que a gente acabou de assistir aqui no Dados.gov.br, como trabalhar, como baixar, trabalhar e tratar esses dados em aulas subsequentes, em encontros subsequentes. Tá joia, gente? Grande abraço, até a próxima.